Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Vamos iniciar nossa sequência de estudos. Para quem eventualmente também está nos acompanhando de casa, seja muito bem-vindo também. Que Deus possa estar edificando a vida de vocês. Vamos iniciar essa sequência continuar essa sequência de estudos no Ministério da Família. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre finanças no lar. A parte de Deus, a nossa parte e aquilo que Deus tem sobre posses e sobre dinheiro, os princípios bíblicos sobre isso. Vamos iniciar com uma oração, então. Peço a todos que possam em suas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, ó Deus, te damos graças por estarmos reunidos aqui nessa manhã, fria e gelada, Senhor, mas esses irmãos estão aqui prontamente, Senhor, dispostos a ouvir um pouco de Ti, falar de Ti, entender os princípios financeiros de Deus nas nossas vidas, Senhor. Ser com os nossos irmãos que estão no retiro, Senhor, no acampamento da Casa do Oleiro. Temos certeza que o Senhor está trabalhando ali naquele local, que no final do dia todos possam estar aqui, Senhor, reunidos para louvar e engrandecer o Seu nome, Senhor, e ouvir das maravilhas que o Senhor também está fazendo na vida daqueles irmãos. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui está, obrigado pelos irmãos que estão a caminho para acompanhar também o culto logo mais. O Senhor esteja guardando e protegendo cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, finanças, elas refletem parte da nossa história e de nossas vidas. Eu estou sem um retorno ali, mas ela reflete um pouco dos nossos valores, ela reflete um pouco reflete as nossas economias, ela reflete nossos gastos, ela demonstra nossas contribuições e também as nossas prioridades. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa que faz um estudo financeiro de si próprio, da sua família, consegue ter um retorno, um feedback, uma leitura do que aquilo que como a gente lida com o dinheiro, como o dinheiro é administrado nos nossos lares e quais são as perspectivas que nós temos em relação ao dinheiro em nossas vidas, tá bom? Então, desde como a gente, qual que é a nossa perspectiva sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que nós lidamos. Alguns números aqui sobre a importância das finanças de uma maneira geral, não especificamente do ponto de vista bíblico. Então, nós temos aqui o aumento do valor de dívidas nos países públicas, dívidas públicas, empresariais e pessoais. São alguns dados estatísticos. Família americana gasta em média $1,10 para cada dólar que ganha, ou seja, eles têm uma deficiência, isso já de $10 para cada dólar que ganha. No Brasil, entre janeiro de 2004 a janeiro de 2005, um aumento da dívida em R$ 610 por segundo, dívida pública brasileira. Insolvência é um termo que se aplica a pessoa física, mas é um termo que se reflete quando a pessoa está literalmente quebrada. A gente, no popular, usa falência, tanto para a pessoa jurídica como física, mas aplicável à pessoa física é o termo insolvência, que também significa que a pessoa está, infelizmente, quebrada. E uma pesquisa de opinião indicou que 56% dos divórcios decorrem de tensão financeira no lar. Ou seja, finanças têm um assunto primordial em nossas vidas. Tudo que nós fazemos, refletimos, envolve dinheiro. E Deus, sabiamente disso na sua graça e misericórdia, trouxe diversas passagens na Bíblia, nos deixou diversos entendimentos bíblicos sobre finanças, para que nos dê algum tipo de orientação segundo a sua vontade e segundo os seus preceitos bíblicos. Então vamos lá, gente. 16 de 38 parábolas
tratam de forma de se lidar com dinheiro ou posses. Não sei se vocês tinham conhecimento ou ideia disso. 500 versículos falam sobre oração e menos de 500 sobre fé na Bíblia. Mais de 2.350 versículos tratam sobre administração de dinheiro ou posses. Ou seja, fala-se mais de dinheiro na Bíblia do que oração e sobre a fé. Tamanha a relevância do tema que nós temos, e Deus nos deixou esses ensinamentos não por acaso. É porque Ele sabe que isso é um tema sensível ao homem, e diante disso nós temos que ter essa firmeza nos princípios bíblicos sobre dinheiro e posses, e aquilo que Ele nos concede para que nós estejamos na sabedoria dEle administrando enquanto mordomos fiéis. Tá bom? Então, dentre dessa temática sensível, que são as finanças no lar, da relevância da matéria e de tudo que a Bíblia nos traz, a gente vai entender um pouquinho e procurar ensinar passar para vocês alguns dos princípios bíblicos sobre finanças diante dessa magnitude do que tem a matéria na palavra do Senhor. E também qual é a parte de Deus disso tudo e qual que é a nossa parte diante disso tudo. Vamos lá. O modo como nós administramos o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Então nós temos ali a passagem em Lucas 16:11, que diz o seguinte: se, pois, não tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? As posses e as riquezas, elas competem com o Senhor. A gente tem que ter esse entendimento prévio e, primeiramente, que todas as coisas vêm do Senhor e são do Senhor. Nós temos que ter esse entendimento básico do que são as posses e as finanças no lar de uma família cristã. A pessoa que tem dificuldade de entender isso precisa refletir muito, pedir oração no Senhor e pedir o entendimento do Senhor sobre a administração dos bens e o que significam os bens na vida sua e de sua família, que os bens não são nossos, são nos dados ao Senhor, e nós, na qualidade de mordomos, temos que administrá-lo de acordo com os princípios que o Senhor quer de nós. E se eventualmente alguém tem dificuldade com isso, a gente tem que estar em oração, trabalhando, pedindo para que o Senhor trate o nosso coração a respeito disso. Esse é o entendimento básico e basilar, e todo cristão tem que ter o poderio do Senhor sobre as nossas finanças. Muitos de nós têm dificuldade de entender, e não só de entender, mas de aplicar esses princípios, de confiar a Deus também os nossos recursos, as nossas finanças, aquilo que o Senhor nos concede. E a partir do momento que nós entendemos isso, que tudo é do Senhor, e tudo vem do Senhor, e tudo deve ser para Ele, o entendimento passa a deixar de ser nosso, e nós estamos deixando esse jugo com o Senhor, como a palavra dele nos ensina, e logo a gente vai ver adiante. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então essa é a ideia do senhorio. Todas as coisas são do Senhor, e quem tem dificuldade de entender isso não pode amar Deus e não pode amar o dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que Deus nos concede pela sua graça e misericórdia, pois cuida e trata dos seus filhos como Deus provedor. Mas ele não pode ser o nosso motivo e razão de ser. Tá bom, gente? Significativa parte da vida nossa gira em torno do dinheiro. Deus quer que usemos o dinheiro sabiamente. A sabedoria na administração dos recursos
é aquilo que o Senhor pede e quer de nós. Aqui a gente tem uma leitura em 1 Crônicas 29, 11 e 12, que resume bastante isso. É um versículo um pouco longo e às vezes pode causar um pouco de confusão na leitura, mas ele é muito, muito rico. Então ele diz assim, gente: tudo que existe no céu e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. Ele é governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Então, 1 Crônicas 29, 11 e 12. Resumindo ali, eu ensinei, o Senhor é dono de tudo. Esse entendimento nós temos que ter muito firmado, Senhor. E tendo esse entendimento firmado, a gente tem um passo importante para entender a vontade de Deus e a administração do Senhor sobre finanças na nossa casa, na nossa família. Mais alguns versículos que tratam da vontade do Senhor e o poderio do Senhor sobre todas as coisas. Deus criou todas as coisas e Ele nunca transferiu o título de propriedade de sua criação para as pessoas. Então, aquele irmão que tem, isso é meu, isso eu consegui com as minhas forças, isso eu consegui com a força do meu trabalho, único e exclusivamente como mérito meu. Não, nosso entendimento cristão isso me foi concedido pelo Senhor, Ele me deu graça, saúde e misericórdia para conseguir trabalhar e me confiou a administração e posse desses bens para que seja feito tudo em nome e glória da vontade do Senhor, para que sejamos mordomos fiéis, cuidemos da nossa casa, da nossa família, abençoamos os irmãos e que nós possamos continuar sendo instrumentos da vontade do Senhor. É isso que nós cristãos temos que ter em mente e essa é a vontade do Senhor a respeito das finanças. Colossenses 1,17 diz assim: é seu poder que sustém todas as coisas em conjunto. Então, é o Senhor que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Nossa propriedade é o seu senhorio. Então lá, Deus instruiu Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22, 2. Então, Abraão, acho que a maioria deve estar familiarizado com a história de Abraão. Deus deu uma ordenança para ele para que oferecesse em holocausto o seu único e amado filho. Imagina o quanto deve ter sido difícil para Abraão, mas ele ainda assim estava disposto a fazer a determinação e obedecer a ordem do Senhor. E aí, no último momento, o Senhor viu que ele faria, o Senhor sabia que ele faria a vontade do Senhor e poupou o sacrifício do filho. Mas Abraão, mesmo diante de toda a dificuldade que deve ter sido para ele não se esquivou de ouvir a voz do Senhor e de obedecer a determinação de Deus. Reconhecer o direito de propriedade de Deus, 1 Crônicas 29, 12, é o que nós lemos no slide anterior. Deus está no controle. Deus está no controle definitivamente de cada acontecimento, até dos acontecimentos difíceis de nossa vida. Muitas vezes a gente quer ser abençoado e tem dificuldade de entender situações difíceis que acontecem na nossa vida. Só que esses acontecimentos difíceis,
eles também são permissão do Senhor para algumas ordenanças que Ele quer cumprir em nossas vidas. Então, mesmo sendo difícil muitas vezes entender, isso também é propósito do Senhor. Cabe nós em oração pedirmos sabedoria e discernimento para entender aquela situação e aquele momento e superarmos isso. Isaías 45, 6, 7 diz: eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Romanos 8, 28, uma passagem muito, muito conhecida no meio cristão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, por que Deus permitiria que nós passamos por situações ruins ou às vezes indesejadas no nosso coração? Mas a vontade soberana dele sabe todas as coisas. Primeiro, para cumprir as intenções dele. Então, ali, Gênesis 45, 5, 8 diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, que me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gênesis 50, 20 conclui: assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Os irmãos, venderam José, os irmãos conhecem a história, jogaram num poço, foi escravizado e depois de anos ele se tornou governador, feito administrador. Os irmãos, padecendo necessidade, foram pedir socorro e lá tiveram um encontro que eles jamais imaginavam ter. O seu irmão, que não morto estava, mas feito administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito pelo faraó. Pela graça e misericórdia, Deus tinha a intenção de cumprir. Certamente foi muito difícil para José, mas Deus tem um propósito de cumprir a missão. E foi dessa forma que Deus permitiu neste caso. Desenvolver nosso caráter. Além de cumprir a intenção, Deus pode permitir situações também desagradáveis, não só desagradáveis, mas também para desenvolver nosso caráter. Então, Romanos 5, 3, 4 tem lá. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado. E, por fim, disciplinar seus filhos. A disciplina hoje em dia é algo não está muito em moda, Ou a maneira de se disciplinar. Existe criação dos filhos hoje. Antigamente se tinha uma certa rigidez. Hoje tem toda uma discussão a respeito de a maneira mais correta de disciplinar os nossos filhos, se eventualmente com uma demonstração verbal, colocar de castigo. Antigamente, às vezes, a gente tomava uma chinelada, uma cintada. Hoje isso já dificilmente acontece. Mas Deus também disciplina os seus filhos das diferentes maneiras. E em Hebreus 12, 6, 10, 11, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama. Então, a correção vem do Senhor, não para castigar ou algo assim, mas porque Ele nos ama. Então, quando eu e minha esposa Micaela, a gente tem um filhinho chamado Otto, 2 anos e meio. E a gente é marinheiro, pai de primeira viagem. E é um desafio, irmãos. É um desafio
Vocês que são pais sabem, na cidade e tudo, e com amor, às vezes tem que dar aquela conversa mais forte, etc., um puxãozinho de orelha no bom sentido, assim, porque as crianças têm um ímpeto de fazer o que bem entendem, eles nessa idade têm as vontades próprias, e a gente vai pedindo sabedoria do Senhor para educar nossos filhos, que a gente tem as intenções de criar nos caminhos do Senhor e que sejam pessoas íntegras, né? Adultos íntegros. Então, Deus corrige a quem ama. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, seguindo verdadeiramente, no momento não parece ser motivo de alegria. Dificilmente alguém fica feliz quando está tomando uma bronca ou um puxão de orelha, né? Difícil. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, então, depois disso, produz fruto pacífico, olha que bacana, aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Então, olhamos com maior carinho toda vez que a gente tomou um puxão de orelha, uma bronca, alguma coisa assim, porque provavelmente foi dos pais. Vamos perdoar porque foram com amor e tal, tentando buscar esse ser fruto de justiça e fruto pacífico, motivo de amor. Isso, na verdade, é muito fácil a gente tentar ignorar, né? Situações que a gente não quer lidar, simplesmente ignoramos, deixamos de lado, mas, na verdade, a admoestação demonstra amor e preocupação para com o próximo. E o Senhor tem esse propósito para conosco. Então, vamos recapitular para cumprir a vontade dEle, para desenvolver nosso caráter e para disciplinar os seus filhos. Deus é provedor, irmãos. Deus é provedor. O Senhor promete suprir todas as nossas necessidades. Então, vamos lá. O Senhor... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas. Todas as demais coisas, coloquei ali entre parênteses, alimento e vestuário, vos serão acrescentados. Mateus 6,33. Por que alimento e vestuário? É o que a palavra de Deus diz, alimento e vestuário. Ele não deixa faltar nada, nem as aves do campo. E também promete não nos deixar. Isso significa que não podemos passar dificuldades? Não, podemos passar dificuldades, como a gente viu anteriormente. Mas Deus supre todas as nossas necessidades. E essas nossas necessidades, basicamente, são o que Ele promete. É o que comer e é o que vestir. Ah, Denner, mas eu quero ter uma casa muito bonita, um carro de luxo e altíssimo padrão, e eu não quero só ter o que comer, o que vestir. É pecado ou eu não posso ter? Não, pode, irmãos. Pode, sem problema algum. Para a glória do Senhor, pode ter um carro que você sonha, a casa que você sonha. Não é o que Deus promete, mas Deus pode lhe conceder, e para a honra e glória do nome do Senhor, se você tem essa vontade, você trabalha, e Deus permite que você tenha, amém, Jesus, que você tenha e utilize dos bens que Deus lhe confiar para a honra e glória do Senhor, para o trabalho dele, tá bom? Isso não tem problema nenhum, quanto mais inúmeros irmãos prósperos, e a gente sempre roga a Deus, pede, trabalha, que a prosperidade e recursos sejam colocados nas mãos do Senhor, de pessoas cristãs tementes a Deus, para que eles possam contribuir, incentivar e trabalhar na obra do Senhor, para que a obra e a palavra do Senhor seja riquamente levada a outros irmãos, pessoas e nações que não o conhecem. Então, quanto mais nós tivermos essa consciência, termos recursos, fazermos por merecer, abençoar outras pessoas por meio da graça do Senhor, isso é uma bênção irreparável. Deus abençoe que tenham recursos, posses,
para que a obra dele cresça. Mas o que Deus promete e o contentamento que nós temos que ter assim é o que comer, o que vestir. Pela graça de Deus, nós temos que estar contentes. Ele é o Senhor do universo. Isaías 40, 26, não está na apresentação, eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele é o Senhor das nações. Atos 17, 26. Vamos lá. Atos 17, 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares em que deveriam habitar. Ele é o Senhor do indivíduo. Isaías 40, 15 e 17 também. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Isaías 40, 15 e 17. Vamos lá. Complementando então. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó e que resta na balança. Para que as ilhas não passem de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante de todas as nações são como nada, para que eles sem valor em menos que nada. E por fim, Senhor, amados irmãos, Ele é o Senhor do indivíduo. Então, Salmo 139. Salmo 139, versículos 3 e 4. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra se chegue à língua, tu a conheces inteiramente, Senhor. Então, Deus provedor é o Rei, é o Senhor do universo, o Senhor das nações, o Senhor do indivíduo. É a Ele que Ele é dono de tudo e pela tua graça e misericórdia Ele nos abençoa, nos dá a capacidade de administrar os recursos que são postos em nossa confiança. O Senhor não cria as pessoas para carregarem as responsabilidades que somente Ele é capaz de carregar. Então, Mateus 11, 28, 30 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O peso da propriedade, do controle e da provisão é de Deus, por isso nosso jugo é leve, e podemos descansar e desfrutar nas mãos e desfrutar na paz de Deus. Como a gente estava dizendo na apresentação introdutória, a importância das finanças e o peso que boa parte do dia, do nosso tempo, nós passamos trabalhando e gira em torno de recursos. E é uma preocupação constante das nossas vidas, ter os recursos suficientes para nos sustentar a nossa casa e a nossa família. Mas Deus, Ele tira esse peso de nós, para que não andemos ansiosos, para que não andemos preocupados, confiando no Senhor que a provisão vem dEle. Isso nós temos que ter em mente, por mais que dificuldades são acontecimentos naturais da vida, e podem acontecer pelas razões que já explicamos ali, a provisão veio do Senhor, e a gente tem que colocar esse fardo que é dele, sobre ele, confiando que ele tem o melhor para nós, e novamente, todas as coisas, o que comer, o que vestir, são todas as coisas, e isso Ele promete que não nos faltará. E a nossa parte, Deus? A gente viu que todas as coisas são do Senhor,
a gente viu que o jugo é do Senhor, a gente tem que colocar o nosso fardo para Ele, e o fardo é Ele que nos carrega, na verdade, e a nossa parte? Nossa parte é de mordomia. O que é ser mordomo? Mordomo é o administrador das posses de outra pessoa. Deus nos dá a autoridade de sermos mordomos. Importante destacar, a autoridade não é qualquer coisa, Ele nos dá a autoridade para sermos mordomos. Hoje também, talvez, um termo poderia ser um gestor ou um administrador, né? Mas a palavra diz mordomia. Salmo 8,6 diz: tudo o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. 1 Coríntios 4,2 diz: ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. A fidelidade do Senhor para com o Senhor. Ser fiel com aquilo que nos é dado. Mateus 25, 14 e 15. Vamos lá, vamos ver o que Deus tem pedido para nós, a nossa parte. Parábola dos talentos, novamente, lembra lá no início da introdução, a gente falou, 16 das 38, talentos é uma delas. Falam sobre recursos ou finanças. Então, vamos lá. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Ser fiel em cada área. Oséias 4:6. Só um pouquinho, irmãos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Benefícios da fidelidade na administração dos recursos. Comunhão mais íntima com Cristo. Poxa vida, Nene, mas a administração dos recursos tem a ver com comunhão com o Senhor? Tem tudo a ver. Por isso a gente vai ter mais um encontro, mas o que a gente está falando hoje é uma parte bem introdutória para que nós entendamos o que Deus, a visão de Deus sobre posses e recursos, a parte de Deus sobre isso e a nossa parte. E é totalmente espiritual, irmãos. Lidar com dinheiro e recursos, posses, é exclusivamente para que nós tenhamos uma comunhão mais íntima com Cristo. Afinal, se a gente, como a gente já leu, se nós não formos fiéis em lidar com as coisas impuras deste mundo, como mais seria com as coisas celestiais, né? 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha só que coisa gostosa de se ouvir, né? Venha e participe da alegria do seu Senhor. Fidelidade a Deus. O desenvolvimento do caráter, adquirir, economizar, não investir, gastar e contribuir, e ter nossas finanças em ordem. Novamente, eu reitero, irmãos, alguns percalços na vida é normal acontecerem. Então, eventualmente, algum irmão que já passou, esteja passando ou irá passar por dificuldades financeiras, por qualquer motivo, perdeu o trabalho, veio o Covid, fechou tudo, a empresa teve dificuldade. São acontecimentos naturais da vida, e isso não significa que está sendo fruto de pecado, nada absolutamente disso, tá bom? Mas a fidelidade nossa com o Senhor no tempo tem a ver com também organização e finanças em ordem. Se desperdiçarmos as posses, o Senhor nos removerá da posição de mordomos. Lucas 16,
1, 2. Vamos lá. A parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então, temos que prestar contas do que fazemos. Devemos ser fiéis nas pequenas coisas, Lucas 16, 10. Prosseguimento, também no mesmo capítulo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, aquela coisa, irmão. Se você pode confiar um pouco e aquele irmão foi fiel, provavelmente ele será também no muito. Dever de fidelidade com as pessoas, com as posses de outras pessoas. Lucas 16, 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um exemplo disso que eu gosto de colocar é aquela situação que a gente está em algum aperto, pede um carro emprestado para o irmão, não é muito aconselhável, mas se acontecer, pode acontecer. E a gente pega o carro com o tanque cheio, utiliza e devolve o carro com o tanque vazio para o irmão, para o amigo, colega, o parente. Não, né, gente? Se a gente faz isso, a gente, além de agradecer muito, a gente tem que, no mínimo, devolver da maneira que a gente encontrou. É um dever de fidelidade com aquela pessoa que nos auxiliou, nos estendeu a mão. Ali embaixo a gente tem uma estatística de 3 de cada 4 trabalhadores assalariados americanos, com salário médio, né, naquela realidade, vivem na dependência do salário seguinte. Essa é uma situação que não é uma realidade só lá, é uma realidade também aqui, mas na medida do possível a gente tem que tentar trabalhar para que não tenhamos um pouquinho de fôlego e conforto na administração dos lares, para não estarmos sempre pressionados a ter essa necessidade de ganhar aquilo que ainda está por entrar, para honrar com as nossas necessidades atuais, sempre confiando no Senhor. Gente do céu, o tempo voa. Eu e minha esposa, atualmente, somos responsáveis por ministrar o curso Estudo Bíblico Financeiro, CRAU Finanças, aqui na igreja. E o propósito do curso é ensinar as pessoas os princípios bíblicos de Deus, a fim que possam conhecer a Cristo mais intimamente e serem livres para servi-lo. Então, o tema às vezes traz finanças, a pessoa pensa, eu vou aprender a investir, bolsa, ações, renda fixa, criptomoedas, seja lá o que for. Não tem absolutamente nada disso, gente. A gente ensina unicamente os princípios, tenta, né, ensinar e transmitir, destacar os princípios bíblicos financeiros que estão na Bíblia. Somente isso, nada mais do que isso, para que nós tenhamos conhecer Cristo mais intimamente e sermos livres. Deus fala sobre honestidade, conselhos, dívidas. E porque é tão importante a gente estar livre e financeiramente organizados e confiantes no Senhor. Por causa da liberdade, Deus morreu na cruz para nos fazer livres e não quer que sejamos escravos de nada que aqui está. Então, é para servi-lo mais intimamente, esse é o propósito de todo o nosso curso. Todos são bem-vindos a, eventualmente, fazer o curso conosco. Quem quiser mais informações, também a gente está à disposição. A intenção dessa primeira aula, desse primeiro encontro, era passar esses princípios introdutórios da vontade de Deus, da soberania de Deus sobre todas as vidas. O que Deus tem sobre a parte dele em relação a tudo isso. E a nossa parte, nosso próximo encontro, eu gostaria de
passar alguns princípios mais práticos sobre honestidade e sobre dívidas. Então, os irmãos que tiverem vontade e tiverem oportunidade de acompanhar, seja em casa, seja aqui, sejam todos muito bem-vindos e a gente agradece a presença de todos. O culto já deve começar daqui a pouquinho. Vamos fazer uma oração de encerramento, então. Vou chamar aqui a Micaela, minha esposa, se ela puder fazer essa oração encerrando. Eu agradeço imensamente a presença de cada irmão que aqui está, que Deus esteja abençoando o lar de vocês, obrigado. A gente está em retiro, um domingo de manhã frio, e vocês estão aqui. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus esteja abençoando o lar de cada um de vocês e os irmãos que estão em casa também. Pode orar, por favor. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus, porque Ele dirige todas as coisas, e Ele dirigiu a cada um de vocês aqui nessa manhã. Amém? Paizinho querido, nós nos colocamos agora na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é dono de todas as nossas posses, de tudo que há em nós, ó Deus, de tudo que somos, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Paizinho, porque o Senhor é quem controla todas as circunstâncias das nossas vidas, Deus, e o Senhor nos traz nesta manhã, Deus, para aprender mais de Ti, aprender mais sobre o Seu caráter, ó Deus, e nos ensinar a melhor maneira de viver, de conduzir as nossas famílias, Pai, através das nossas finanças, daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, Paizinho. Nós te louvamos e te agradecemos por cada irmão que está aqui, Deus, e pedimos, Paizinho, que o Senhor continue trabalhando em cada coração, seja dos presentes aqui, daqueles que nos acompanham online, Pai, mas que o Senhor continue, Deus, testificando, Deus, esta lição que o Senhor nos trouxe nesta manhã durante esta semana, Pai. E que possamos, ó Deus, fazer desta aula, Deus, desse aprendizado de hoje, uma sementinha, Deus. E que essa sementinha possa cair em nossos corações, nos nossos lares, Deus, e possa germinar e possa brotar, ó Deus, e que possamos colher os frutos, Pai, daquilo que o Senhor tem trazido do Teu coração para o nosso coração. Fica conosco, abençoa essa manhã de culto, ó Deus, que logo mais estaremos juntos em adoração, louvando e celebrando o Teu nome, Paizinho. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em Teu nome, Jesus. Amém.